que o Google anunciou a remoção de quase 11 mil canais do YouTube nos últimos meses. Isso foi uma ação contra redes de desinformação relacionadas a governos estrangeiros. A Manu Claro, nossa editora de China, em breve vai estar aqui para comentar a notícia. Foram mais de 7.700 desses canais que eram ligados à China, segundo o Google. A Alphabet, né, a empresa dona do Google, espalhava um conteúdo favorável ao regime comunista chinês em vários idiomas, comentando sobre a política externa dos Estados Unidos e promovendo propaganda oficial em apoio do líder chinês Xi Jinping. Outros canais foram associados à Rússia e aí também os países citados foram Azerbaijão, Irã, Turquia, Israel, Romênia e Gana. Só no mês de maio, o Google apagou 20 canais ligados à mídia estatal russa RT, além de 4 contas de anúncios e um blog. A RT, claro, já havia sido bloqueada do YouTube em 2022, quando da invasão da Ucrânia. Isso faz parte de um trabalho de um grupo do próprio Google criado para combater ameaças digitais e campanhas de influência. Essa preocupação com ações estrangeiras, a gente destaca ainda, vai além das redes sociais. Nos Estados Unidos, a Microsoft, a gente tem aqui o anúncio de um executivo, não sei se vai ficar ruim de colocar na tela, mas a gente pode colocar aqui em tela cheia, então se para espremer nós dois ficar estranho. Bom, aí está então. Ele anunciou agora, então, a Microsoft anunciou em julho que deixou de usar engenheiros baseados na China para cuidar da segurança do sistema de nuvem do Departamento de Defesa americano. Muito bem, isso é uma das coisas que configura esse ambiente complexo que a gente tem discutido quando a gente fala de informação nas redes. Manu, você já cobriu antes a Spamouflage, outras campanhas do regime chinês, e desde 2022 a gente sabia que havia uma escalada em termos de propaganda estrangeira. Então, qual a sua reação quanto a essas contas removidas, mais 7.700 vindo da China, e como é que a gente pode entender o que essas contas significam, qual que é o impacto disso? Bom, Marcos, na verdade, essa não é a primeira vez que plataformas digitais precisam fazer essa remoção em massa dessas contas, muitas vezes contas falsas, realmente tentando fazer propaganda do Partido Comunista Chinês. Como você comentou, no ano passado, uma campanha que chamou bastante atenção foi essa questão da spamouflage. Quem trouxe isso à tona foi um instituto americano, um instituto de inteligência americano chamado Gráfica. Na época, já vou explicar mais detalhes sobre essa campanha, mas na época, por conta dessa campanha de desinformação, a Meta, né, que possui Instagram, Facebook, eles tiveram que tirar várias contas também falsas da China do ar. E vale destacar que, na época, a empresa publicou um relatório dizendo que aquela foi a maior campanha de desinformação que eles já tinham registrados na história. Isso, assim, se a gente for contar que, historicamente, a Rússia geralmente é o país que liderava nessa questão de campanhas de desinformação, isso mostra como o regime chinês tem liderado nessa questão. E como você comentou, realmente nos últimos tempos eles têm focado muito e aumentado o seu aparato de propaganda e desinformação no exterior. Trazendo agora alguns detalhes sobre essa campanha da spamouflage, por que ela chamou tanto atenção? Porque diferentemente de outras campanhas antigas, onde facilmente você podia perceber que aquele perfil era um perfil falso, agora, eles estão realmente desenvolvendo melhor esses perfis. Geralmente, essas contas não são contas criadas do dia para a noite. Eles já têm várias contas criadas há um bom tempo, geralmente contas de anos. Muitas vezes eles chegam a comprar essas contas antigas de outras pessoas, isso de acordo com o relatório, vale destacar. E eles trabalham nessa conta, ou seja, eles sempre fazem publicações como realmente se fosse uma pessoa normal. Por isso que tem chamado tanta atenção, porque é muito difícil agora distinguir realmente isso seria propaganda, seria desinformação do regime ou não. E aí eles, inclusive, utilizaram essas contas que eles tinham para propagar desinformação perto das eleições americanas, de acordo com o relatório. E eles queriam principalmente causar divisões dentro dos Estados Unidos, para realmente afetar de alguma forma, desequilibrar as eleições. Então, por isso que tudo isso chama atenção. Hoje em dia é muito difícil realmente identificar. E vale a gente destacar que nos últimos tempos eu tenho conversado com vários especialistas disso, porque agora a gente está preparando uma produção para o Epoch Times realmente sobre propaganda e desinformação chinesa. Acho que é a primeira vez que a Manu está falando isso, então chegou o spoiler, chegou o anúncio aí. Ela está preparando um trabalho especial sobre isso pra gente. E tá sendo muito interessante conversar com essas pessoas, assim, e uma das coisas que vale a pena, né, não vou trazer muitas informações aqui, vamos ter que esperar a produção quando ficar pronta, mas uma coisa que vale destacar aqui é como o regime chinês tem mudado as suas campanhas de desinformação nos últimos anos, se utilizando cada vez mais das redes sociais e fazendo com que esses perfis pareçam cada vez mais reais, fazendo assim com que seja muito difícil que a gente consiga realmente distinguir. E uma das questões que é interessante também destacar é que boa parte desses perfis agora parecem pessoas ocidentais.
Então, diferentemente do que a gente tinha no passado, que eram muitos perfis em chinês, a foto da pessoa era uma pessoa chinesa, tudo que estava escrito lá era em chinês, então ficava mais fácil para as pessoas entenderem que talvez pudesse ser um agente do partido, para a pessoa desvendar isso. Agora, no entanto, realmente são perfis ocidentais. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com um relatório de 2016 do Wilson Center, que é um think tank americano, eles estimam que atualmente, claro, de acordo com o relatório na época, talvez esses números tenham aumentado muito nos últimos anos, mas que na época o regime chinês estava investindo entre 7 e 9 bilhões de dólares por ano em propaganda no exterior. E vale destacar que esse valor que eles estavam investindo não era propaganda para chineses, era propaganda para ocidentais. E isso é uma coisa que tem também chamado bastante atenção nos últimos tempos, porque algumas décadas atrás, geralmente todas as campanhas de desinformação que o partido promovia eram focadas para chineses que moravam em outros países. No entanto, nos últimos anos, eles realmente têm se esforçado muito para levar essa propaganda adiante para ocidentais também. Uma das coisas que eu queria perguntar, Manu, é que quando a gente fala a respeito de inteligência artificial, ontem a gente fez a cobertura especial do mega anúncio do presidente americano, então, sobre IA, um plano que ele comparou com uma corrida tecnológica, com a corrida espacial do século passado entre Estados Unidos e União Soviética. Agora ele falava que essa era uma disputa que os Estados Unidos teriam que ganhar. E quando a gente fala também do grande competidor em IA, talvez seja a China agora com DeepSeek, etc. Então, é uma coisa que também compõe esse quebra-cabeça, porque a inteligência artificial pode ser utilizada tanto para tornar essas contas mais reais, quanto para automação em massa, etc. É um dos debates que vai ter à frente, não só envolvendo China, mas os países pelo mundo, de como isso vai acabar sendo instrumentalizado, né, como uma arma para moldar o discurso pelo mundo. Sim, sim, Marcos. Eu estava até, na verdade, refletindo sobre o que você tinha perguntado, e sim, realmente esse é um ponto bem delicado, até sendo honesta, isso na verdade é uma coisa que tem impactos não somente com a questão da China, né, realmente Claro. de propaganda de desinformação, isso é algo que tem causado bastante preocupação sobre como diferenciar, mas de fato, como o regime chinês tem liderado esses esforços de campanhas de desinformação e propaganda nos últimos tempos, isso pode ser sim muito preocupante. E é interessante também porque, diferentemente, porque claro, vale a gente destacar aqui, porque muitas pessoas comentam, mas outros governos também fazem campanha de desinformação. Claro, vários governos fazem campanha de desinformação, mas uma coisa que é tão particular nessas campanhas do Partido Comunista Chinês, porque além de alvos normais como outros países poderiam ter, que atacar seus adversários, outros países, muitos dos alvos do Partido Comunista Chinês são dissidentes chineses que muitas vezes fugiram de perseguição política, de perseguição religiosa. Então tudo isso ajuda o Partido Comunista Chinês em algo que a gente já tem trazido aqui no canal, que é a repressão transnacional, que é tentar afetar os dissidentes chineses que acabam saindo da China e muitas pessoas que acabam fugindo. E uma outra forma também é através dessas campanhas de desinformação, de propaganda para tentar atacar essas pessoas, muitas vezes difamando movimentos, difamando religiões dentro da China. Então tudo isso é interessante. Ou até críticos do regime chinês, eles têm usado muito essas campanhas realmente para atacar seus críticos fora do país. Bom, deixar o nosso muito obrigado para Manu, lembrando, você que for assinar por tempo limitado, enquanto durarem as cópias, vai estar recebendo a sua edição, tô tentando aqui, tô me embananando com a orelha do livro. Você vai receber a sua cópia de 9 comentários sobre o Partido Comunista, livro então que marcou ao longo dos últimos 21 anos o debate sobre direitos humanos, uma série editorial do Epoch Times que, circulando clandestinamente na China, levou a centenas de milhões de renúncias ao Partido Comunista por pessoas que fizeram um juramento ou se filiando ou ainda na escola com as organizações satélite do partido. É um negócio sensacional, um livro histórico, está com um prefácio especial da equipe editorial da Epoch Times Brasil para essa tradução em português, uma tradução revisada por muita gente, do inglês, do chinês. Eu participei do time de revisores e é um negócio que a gente está muito orgulhoso de trazer. Essa primeira tiragem está disponível como um bônus para quem fizer a assinatura do nosso plano anual. Você vai estar pagando 50 centavos por dia e, além disso daqui, vai estar recebendo também acesso a todo o nosso conteúdo premium. Então, imperdível, pessoal, nossa assinatura da Epoch TV por 50% ainda com esse bônus. Eu acho que é a melhor oferta que a gente já teve, porque antes a gente não tinha isso aqui impresso. Você pode adquirir o seu aqui, código QR, link no chat, link na descrição, vai estar tudo por aí.